Olá, gente, tudo bem? Olha aí, então, de novo aqui no Partiu Portugal, nós estamos aqui em Setúbal, junto com a nossa advogada, que é a Linda. Ela é advogada da Inove Sempre Portugal e de todos os clientes, né, da Inove Sempre, que são aquisição de cotas e que de repente tem alguma situação como ela. Linda, obrigado por você estar falando com a gente aqui. Conta um pouquinho aí, nós estávamos conversando aqui um pouco sobre os grupos, né? Muita gente gosta de pegar informação em grupos. Eu devo confiar nas informações do grupo, Linda? Não, nunca, jamais. A maior parte destes grupos que encontram na internet têm muita informação que a maior parte são falsas, porque são baseadas em experiências próprias de cada um, que não têm fundamento jurídico, não têm conhecimento jurídico e que cada caso é um caso. Portanto, não dá para nos comparar uns com outros só porque o amigo ou o vizinho fez de uma determinada forma. Vocês vão encontrar muita informação falsa, portanto, não confiem nesse tipo de grupos, porque provavelmente vão ser enganados, está bem? E tem outra questão assim, só contando um pouquinho o trabalho da Linda, ela faz o trabalho muito do visto Gold, não é? O visto Golden, é Golden ou Gold? Gold. É de ouro, não é? De ouro. É a partir de pessoas que... Também custa quase ouro. Tá vendo? Assim, é quase que o valor é acima de 500 mil euros. Conta um pouquinho. Sim. O que é o visto Gold? O visto Gold, basicamente, muito resumidamente também, é um visto para empreendedores, que obriga a que seja feito um investimento no mínimo de 500 mil euros. Coisa pouca, tem na conta, você pode meio milhão. Só meio milhão, não custa nada. Portanto, implica que tenha que ser feito esse investimento cá em Portugal, com o mínimo desse valor, e uma série de outra documentação, obviamente, para poder legalizar esse investimento, nomeadamente a criação de empresas, etc. E assim, é muito pouco chinês que está vindo para cá. Como é que é essa questão? Não. Como é que está esse público? Os chineses estão a vir em massa para Portugal, porque neste momento os chineses são um povo com um grande poderio económico, têm neste momento muita capacidade de investimento e Portugal está também a ser um país muito procurado, porque nós temos alguma falta de determinadas áreas e os chineses estão a ver que Portugal é um bom país para investir, porque conseguem mercado para aquilo que procuram. Visto D2. Linda, você não tem ideia o quanto esse visto é um mito no Brasil. É um mito. As pessoas sei por quê. Visto D2, como é que eu tiro? Eu tenho que ir com visto e tal. E assim, eles pensam que o visto é superpoderes. Você se torna super-homem quando chega aqui em Portugal, né? O que é o D2? Por favor, de uma advogada de Portugal, com todas as informações. O que é o D2? Visto D2, tal como o visto Gold, é um visto para empreendedores. O visto Gold obriga a um investimento mínimo de 500 mil euros. O visto D2 é para investimentos pequeninos, com muito menos dinheiro. Um visto D2 obriga, pura e simplesmente, a que um estrangeiro, brasileiro ou não, chegue em Portugal e faça um investimento, crie uma empresa, uma startup, uma unipessoal, uma sociedade por cotas, venha prestar serviços através de outra empresa, nomeadamente através dos franchisings, adquirindo uma franquia. Portanto, obriga a que seja feito um investimento, que é para empreendedores. Mas não é nenhum visto de 7 cabeças, muito pelo contrário, é um visto muito simples de obter, porque basta que, mesmo no Brasil, através dos consulados, das embaixadas de Portugal no Brasil, deem a entrada do pedido de visto. Têm que fazer a entrega da documentação, que passa pelo próprio requerimento que é fornecido pelos serviços, por um comprovativo que tem que ser entregue de como é que vão subsistir cá em Portugal, se têm meios próprios, estamos a falar de dinheiro próprio, ou se tem alguém em Portugal que vos possa ajudar financeiramente durante os primeiros tempos, de como é que se vão manter cá, e que provem também a relação do investimento que vão cá fazer. Se já vêm com o contrato assinado, caso tenham, fazem a entrega da cópia do contrato, caso não tenham o contrato assinado, têm que entregar uma promessa de contrato ou um plano de investimento do que vão cá fazer em Portugal. Depois de o fazerem, é-vos dado num prazo de cerca de 60 dias, é-vos dado o visto D2,
que vos dá a entrada direta em Portugal e depois tem um prazo de até 6 meses para fazer a implementação do negócio cá em Portugal. Quando isso acontece, tem que fazer uma marcação no CEF cá em Portugal, entregar toda a documentação que comprove que esta empresa, que esse investimento já está a acontecer cá em Portugal e depois disso é-vos dada uma autorização de residência por um período de 2 anos, que pode ser renovável novamente por mais 2 anos, até que depois é-vos dado uma autorização de residência permanente, que permite estar cá mais tempo sem que tenham que estar constantemente a tratar de documentação. Mas, portanto, o visto T2 não é nenhum visto de 7 cabeças, não faz mal a ninguém, não morde a ninguém, nem torna ninguém super-herói. E facilita muito todo o processo de legalização cá em Portugal, ao contrário daquilo que normalmente acontece, que é virem com o visto turista e depois quererem tratar da documentação cá em Portugal. E olha que foi muito vendido isso, eu mesmo disse aqui, porque nós tínhamos também recebido uma orientação que era muito melhor vir como turista do que tirar o D2, porque o D2 é complicado. Mas o que ocorre? A legislação teve algumas mudanças que hoje está sendo muito mais fácil tirar o D2 do que você vir como turista. O que ocorre quando eu venho como turista? Eu cheguei como turista, como Portugal me vê? Nós temos que perceber isto de uma forma. E falando diretamente do povo brasileiro. Durante muitos anos vieram brasileiros para Portugal com visto de turista que não se legalizavam quando chegavam cá. Iam ficando ano após ano, ilegais, trabalhavam de forma ilegal, muitos dedicavam-se a algumas áreas criminais, nomeadamente, por exemplo, ao tráfico de droga, à prostituição, etc. E criou-se um estigma. Não é? De que, não posso dizer todos, mas que grande parte dos brasileiros que vinham para Portugal nessas condições vinham para essas áreas. O que não é verdade e nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, aquilo que, com esta alteração da lei, aquilo que se pretendeu fazer foi que as pessoas, os cidadãos brasileiros que têm intenções de vir morar para Portugal, que querem trabalhar cá, querem constituir família cá ou trazer família para cá para Portugal, possam logo de início demonstrar quais são as suas reais intenções, qual é que é a finalidade de querer vir para Portugal. Se vêm com a intenção de trabalhar, não faz sentido virem com um visto de turista, não é? E depois tratarem cá de todas as alterações. Se a ideia é vir montar um negócio em Portugal, é abrir uma empresa, então dizem logo desde o início que é isso que pretendem fazer e é-vos dado o visto D2 e é-vos dado também todo um tratamento completamente diferente porque não estão já sobre esse mesmo estigma. Já passaram essa fase, já demonstraram que estão interessados em viver de forma legal em Portugal, trabalhando, ganhando o seu dinheiro honestamente, pagando todos os impostos como qualquer outro. E, portanto, por isso houve toda esta alteração, para simplificar também todo o processo e para clarificar logo quais é que são as reais intenções de cada um. É que acontece assim, Nina, o povo brasileiro ele funciona da seguinte forma, ele é muito empreendedor, é considerado, não é, o terceiro país mais empreendedor do planeta. Então, quando ele chega cá, ele se sente intimidado, ele fala assim, é melhor eu arranjar um emprego, porque eu não vou ter dinheiro, tal, para vir. Só que assim, eles confundem muito a questão de regionalização. Eles acham que o Atlântico é um riozinho, que você atravessa a ponte e está do outro lado. E esquecem que é Europa, é outra questão. Então, quando chegam aqui, eles acham, eu vou chegar ali com 500 euros, eu consigo fazer uma coisa com 500 euros depois? Ó, eu compro a passagem, tenho mais 500 euros, eu me resolvo. É fácil arranjar emprego em Portugal? Não, de todo. Se os portugueses não conseguem arranjar emprego, acham que os estrangeiros vão conseguir. Não, e o português que ainda fala espanhol e inglês. Sim, e francês. Pode entrar já para ver. Certo? Não é fácil. Não é fácil arranjar trabalho em Portugal. Em termos de habitação também não está muito fácil. O nosso mercado imobiliário está caro. Portanto, com 500 euros, com sorte, conseguem pagar a primeira renda de casa no mês. Isso porque, na hora que você vai alugar um imóvel, você precisa pagar 3 rendas, que é uma é da imobiliária, outra do senhorio e outra é um calção. E isso com muita sorte, porque senão eles começam a leiloar e aí você, tipo assim, tudo bem, faça a sua proposta, né? Faz sua proposta, você paga lá 3 rendas, aí ele chega lá com 6, com 8, com 10, né? E aí você acaba... Tem gente, inclusive, num vídeo nesse canal aqui, linda, que a pessoa veio tirar o visto D7 e ele precisou pagar 10 rendas e 700 euros
para ter um imóvel, 7 mil euros no coco ali, ó, no bolso para poder ter imóvel. Ninguém está desanimando você de vir para cá, mas como nós temos o compromisso no Partiu Portugal de falar a verdade, para que você nos grupos não fique sendo enganado, cheio de dúvidas e cheio de coisas, aqui você tem a verdade. Mas assim, Linda, essa pessoa quer vir, ela é empreendedora, ela é ousada, ela ali tem 5 mil euros, 6 mil euros, 10 mil euros. O que ela deve fazer? É melhor ela empreender ou procurar emprego? Empreender, sem dúvida. Neste momento, nós estamos em Portugal, como eu dizia há pouco, com falta de alguns serviços, principalmente a nível de serviços, e portanto é preferível sempre empreender. Neste momento procurar trabalho não é fácil, há pouca oferta, mas há muita carência de investimento, de quem venha montar o seu próprio negócio. A nível do Estado português existe até alguns incentivos que o próprio Estado dá para portugueses que queiram montar o seu próprio negócio. Isso é muito interessante. Fale desse incentivo. Estamos muito interessados. São incentivos que o próprio Estado dá para quem queira montar o seu próprio negócio. Isto porque não há emprego fora, portanto a ideia é a pessoa criar o seu próprio emprego e ao criar o seu próprio emprego possa dar emprego para outros, não é? Portanto, há alguns incentivos que são dados através principalmente do centro de emprego, obriga a que se esteja inscrito no centro de emprego e que na maior parte dos casos tenha que se ter subsídio de desemprego. Qual é a possibilidade? É quem está a receber o subsídio de desemprego, em vez de receber um valor todos os meses, recebe o bolo para investir na criação de uma empresa. Olha aí. Ou, por exemplo, conseguir também crédito bancário com uma taxa de juros mais bonificada, uma taxa de juros um bocadinho mais baixa, com condições especiais para que os próprios bancos deem a ajuda no arranque do negócio, que é sempre aquela fase mais complicada, os primeiros meses até se conseguir começar a ter algum lucro. Portanto, há essa possibilidade toda. Um erro que acontece muito, Linda, é bom que nós já estamos aí com uma audiência bem grande ali, mais de 17 pessoas assistindo agora nesse momento. Então o que ocorre é assim, Linda, eles querem fazer o seguinte: eu sou, de repente, engenheiro naval. Sim. E eu quero emprego na minha área em Portugal. Isso acontece? Acontece, mas pouco. Mas pouco. Há algumas empresas que ainda contratam, principalmente mão de obra muito especializada. Por exemplo, o caso do engenheiro naval é uma mão de obra muito especializada e acontece, mas é procurar uma agulha num palheiro. Há muito pouco, porque nós também temos engenheiros navais e que estão desempregados, muitos deles. Portanto, ouvir um brasileiro que também seja engenheiro naval, por exemplo, dificilmente vai encontrar logo trabalho na sua área. O que não quer dizer que não possa vir a acontecer, mas não venham com essa expectativa que vão logo encontrar de uma forma muito fácil, porque não acontece. Pronto, então por isso que você está acompanhando o nosso Partiu Portugal, sabe que é em sempre.portugal.com.pt você vai ver todas as áreas que tem serviços que vocês podem investir e capitalizar a sua empresa. É a Linda que faz a abertura da sua empresa para nós aqui, porque sempre é necessário um contabilista e um advogado, certo? Então, ou seja, ela faz toda a parte da abertura da empresa e toda a parte de ajuste na legalização, de como você vai ficar legal no país. Então é ela que vai cuidar da sua documentação quando você chegar para cá, certo? Então tem que entender o seguinte: existem 3 áreas em Portugal, me corrija se estiver errado, que você consegue velocidade para ter resultado. A área de restauração ou alimentos, a área de serviços, principalmente a parte de atendimento, tudo que se envolve serviços, você tem grande mais-valia. Estamos falando aqui com um fisioterapeuta, que a atividade dele é muito procurada, não é? E se você é fisioterapeuta também, nos procure para poder vir para cá e fazer parte de um time de fisioterapeutas que vão atender a domicílio, certo? E principalmente construção civil. Linda, o que é isso? Construção civil, como é que tá esse negócio? Construção civil neste momento tem muita falta de mão de obra, falta de pessoal para trabalhar. E isto porquê? Porque nós tínhamos muita gente a trabalhar na construção civil. Quando aconteceu a crise económica em Portugal, há alguns anos, a construção civil parou, estagnou, porque não havia possibilidade, ninguém tinha possibilidade para poder comprar casa ou outro tipo de imobiliário.
E então o que aconteceu foi que muitas empresas de construção civil tiveram que fechar. Abriram falência ou insolvência e fecharam as portas. Estes trabalhadores ficaram todos no desemprego e tiveram que procurar trabalho noutras áreas, porque não tinham na construção civil. Quando agora o mercado começou novamente a responder, muitas destas empresas voltaram a abrir, outras que se conseguiram manter têm procura, conseguiram mais negócios, mais obra para realizar, mas não têm pessoas para o fazer. Porque as pessoas que trabalhavam na construção civil foram para outras áreas e agora não voltaram. Mantiveram-se no emprego que conseguiram encontrar. Portanto, neste momento temos alguma falta de mão de obra na construção civil. Principalmente manobradores de máquinas, serventes, carpinteiros, esse tipo de trabalhos. Muita gente nos pergunta, eu quero aproveitar já que a gente está aqui para tirar algumas dúvidas que vocês colocam, eu quero ser motorista de Uber. É possível? Como é que é isso? É fácil? Eu só venho aqui, desembarco e me torno motorista de Uber. Não, como é que tá? Não, quer dizer, não é fácil, mas também não é difícil. O que é preciso, basicamente, para se poder ser motorista é ter carta de condução. Quem já tem carta de condução no Brasil, chega cá e pede ao nosso IMT, é o Instituto Português que trata da Mobilidade e Transportes, que reconheça a carta de condução brasileira como portuguesa, ou seja, é emitida uma carta de condução portuguesa porque a pessoa já tem carta de condução brasileira. Normalmente tem que fazer apenas um exame para provar que conhece as regras de trânsito cá em Portugal. Pode ter algumas diferenças das regras de trânsito no Brasil, mas nada de extraordinário. E a partir do momento que tenha a carta de condução pode começar a trabalhar como motorista. A questão é que isso às vezes o processo leva algum tempo até conseguir. Defina algum tempo. Não consigo definir um tempo, porque depende do local onde é pedido essa carta de condução. Vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos aqui a situação de um brasileiro, aqui no escritório, que era motorista de caminhões pesados no Brasil. E veio para Portugal com essa intenção também de trabalhar como camionista cá em Portugal. Ele deu entrada do pedido da carta de condução no IMT de Setúbal e ao fim de um ano ainda não tinha qualquer tipo de resposta. Procurou na altura os meus serviços, eu fui com ele ao IMT perceber o que é que tinha acontecido para aquele atraso e percebemos que só havia um funcionário que tratava daqueles pedidos de cartas estrangeiras para serem convertidas em cartas portuguesas. E essa pessoa morreu. E nunca mais foi substituída. Seria trágico se não fosse cômico, não é? Então, ou seja, a única pessoa que tinha morreu. Exatamente. Então... É muito mau, não é? Mas é a realidade. Essa pessoa morreu, infelizmente, para ela, mas não foi substituída por ninguém. Só foi substituída por alguém ao fim de 2 anos dessa pessoa ter morrido. Portanto, podem imaginar que durante 2 anos os pedidos foram chegando e foram-se acumulando porque ninguém conseguia tratar daquelas situações. Quando entrou o novo funcionário, que foi começar a tratar daquele serviço, tinha todo o trabalho de 2 anos acumulado para pôr em dia. Na altura conseguimos resolver a situação com reclamações, com pedidos de urgência e ao fim de nem um mês aquela pessoa, aquele rapaz tinha já a carta de condução portuguesa. Mas teve 1 ano à espera e muitas outras pessoas que não procuraram também a ajuda de um advogado, que acabaram por tentar resolver sozinhas, tiveram 2, 3 anos à espera de conseguir carta porque não havia quem desse resposta. Mas isto não dá para dizer que é 1 ano, que são 6 meses, que é 1 mês, porque depende do local onde se dá a entrada, porque isto não é feito a nível geral, depende se é em Setúbal, se é em Lisboa, se é no Porto, se é no Algarve. Tudo depende do próprio local e da rapidez com que esse local está a tratar os Se eu entrar, por exemplo, ali em Viseu, corre o risco de ser mais rápido que no Porto, é isso? Sim e não. A diferença é que em Viseu, provavelmente, como há menos pessoas, só terá 1 ou 2 funcionários. Vivo. Esperemos que vivos, não é? No Porto, como há uma maior densidade populacional, vão haver mais funcionários a tratar destes pedidos. Mas também há mais pedidos, não é? Portanto, é provável que seja um pouco mais rápido nas grandes cidades,
com a dificuldade que há mais pedidos a serem entregues. Nos meios mais pequenos pode ser mais rápido porque há menos pedidos, mas também há menos funcionários disponíveis para prestar esse serviço. Imigração. Isso é um terror, não? As pessoas têm que, assim, sonhar, ter pesadelo com imigração, não? Como é que é a imigração? O que é a imigração? Neste momento, tendo em conta que o mundo está global, cada vez mais global, a imigração é pura e simplesmente mudar a residência para outro local. Claro que ao mudarmos a nossa residência e eventualmente também a nossa família para um outro país, temos que nos adaptar às regras de um novo país. Para muita gente, os agentes da imigração são que nem os caras da suástica na Alemanha, né, nazista e tal, e que tipo assim, estão prontas para mandar pro trem para Schweiz, né, Schweiz. Então, ou seja, esse aí, esse lugar alemão, não é? Pronto. E que não era muito legal. Então, ou seja, Auschwitz, Guten Morgen, alles gut, ja? Então, ou seja, essas pessoas ficam imaginando que lá naquela casinha fica tandan, 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 tandan. Aí apresenta o passaporte e o cara assim, fora, para casa. Não. Me diga, para o nosso povo que está vendo assim, o que é imigração nesse sentido? Imigração, o CEF, o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, basicamente aquilo que procura é distinguir as pessoas que dão entrada em Portugal. Seja se vêm para trabalhar, se vêm para de visita a alguém, se vêm como turistas ou se vêm com outras intenções. Claro que a partir do momento em que no CEF, à entrada do aeroporto, que é verificado que a pessoa não tem meios de subsistência em Portugal, não tem contrato de trabalho, não tem contrato de prestação de serviços, não tem intenção nenhuma de ser empreendedor ou de investir para criar o seu próprio emprego ou a sua própria empresa. Não tem conhecidos em Portugal. E quando eu digo conhecido em Portugal, é principalmente portugueses. Não vale o Cristiano Ronaldo, né? Não vale o Cristiano Ronaldo, que isso todos conhecemos e pronto, não dá. Não dá, somos todos amigos íntimos do Cristiano Ronaldo. E ele dá-nos milhões e essas coisas. Só que não. E agora perdi-me. Obrigada. Então, ou seja, a pessoa... Portanto, quando chegam a Portugal e passam no CEF, é verificado todas estas situações. Claro que se é verificado que a pessoa não tem condições para estar em Portugal, o mais provável de acontecer é que seja encaminhada de volta ao Brasil. Se bem que mesmo nessas situações há sempre a possibilidade de conseguir dar a volta, comprovando que não foi bem assim e entregando até comprovativos do contrário. Mas normalmente é aquilo que acontece. Agora, alguém que venha com visto turista, ou com visto de trabalho, ou com visto D2, ou com o D7, ou visto Gold, o que for, à partida não vai ter qualquer tipo de problema em passar no CEF. É só uma questão de quando passa e está livremente em Portugal, tratar de toda a documentação que o CEF obriga para que se mantenha legal em Portugal. Moral da história, eu tenho que entrar na imigração, tipo assim, eu vou chegar a falar que eu vou ficar 15 dias e eu levo 6 malas, mas 2 crianças não colam. Isso não cola, né? Não cola. Não vai dar muito certo. Não. Se eu falar assim, estou atravessando o Atlântico para ficar uma semana, também não cola. Claro, cola. Agora depende, é toda a bagagem que se traz, não é? Ninguém acredita que alguém vem passar uma semana a Portugal e traz 3 malas e a família toda atrás. O cão e o periquito incluído, não é? Percebe? Então eu entendo o seguinte, você que está aí no Brasil pensando em vir, entenda uma coisa. Portugal espera que você realmente contribua com o país, que trabalhe a sério, que venha para cá e que seja uma pessoa a contribuir com o crescimento do país. Só que nós estamos viciados, viu, linda, no Brasil com um jeitinho. Então, ou seja, primeiro eu me beneficio e dane-se o país. E Portugal não trabalha assim, a União Europeia não trabalha assim. O que é seu de direito é seu de direito. Se eles tiverem que te dar 1 centavo de troco, não é que nem no Brasil que dão bala. No Brasil eles dão uma bala, sabe? Tipo, o custo de um produto custou 10 euros, eles te dão o troco, você aceita uma bala como troco? Eles fazem isso. Aqui não, o que é seu, é 1 centavo, mas também você não abastece, não faz nada se não tiver 1 centavo.
As finanças é governadas por Bruxelas. Uhum. Então, ou seja, é peneira, é assim, é pelo em ovo. Então não tem como você fazer que nem no Brasil, burlar. Não tem muito como fazer isso, certo? Isso aí significa que é possível, sempre é Há possível. sempre possibilidade, não é? Mas, Né? quer dizer, Mas não é aconselhável, até porque, isto corrigindo aqui um bocadinho, Elias, a questão das finanças ser governada ou não por Bruxelas. Nós temos regras que nos são impostas pela União Europeia. Claro que cada país mantém a mesma sua soberania, é claro. E as finanças, tal como a segurança social, são soberanas segundo as regras do ordenamento jurídico português. Se bem que este ordenamento jurídico português está sobre a alçada das regras da Comunidade Europeia. E a nível da própria banca, temos o Banco de Portugal, que também está sujeito às regras que são impostas pelo Banco Central Europeu. Portanto, nós na Europa temos regras um pouco mais apertadas. Mas burlas e branqueamentos de capitais e coisas do género existem em todos os países os lugares do mundo. Está em todo não lado. Convém, não é? Não convém. Mas não convém de todo fazer porque é crime. Certo? Gente, eu quero agradecer a presença, Linda. Muito obrigado por seu tempo de estar aqui dando essa dúvida. Nós vamos fazer de vez em quando algumas lives para assuntos específicos. Se você tem alguma dúvida para você tirar com a Linda, alguma dúvida que você tem, agora é a sua chance. Você vai pegar e fazer o seguinte: assessoria@inovesempreportugal.com.pt. Manda para nós a sua dúvida, a gente encaminha para ela. Sabe por que a gente não passa direto dela? Porque senão não faz mais nada da vida. Porque daí fica um monte de gente perguntando: vem cá, você acha que quem vai ganhar quem? É Porto ou Benfica? Você acha que vai ganhar quem? É Sport? Então, ou seja, vai ganha sempre o Sporting. Pronto, você viu? Já não dá muito certo. Então, o que ocorre? Você vai receber muitos e-mails e não vai dar tempo. A gente já recebe centenas. Então, o que ocorre? Se você tiver alguma dúvida real, alguma coisa nesse sentido, se a gente puder, a gente já responde. Se não der, a Leandra já colocou o e-mail, assessoria@inovesempreportugal.com.pt. Ela vai responder para você e ela pode pegar o seu caso. Houve o caso também, né? Bom dia, Álvaro, inclusive, ó, é ele aí tem que tratar a questão dele também. Tá aqui a sua advogada, viu, Álvaro? É ela que vai tratar das suas questões aí. O Álvaro é um investidor, ele adquiriu uma cota do nosso hostel, não é? E agora ele vai dar entrada no visto D2, já está avançando nisso. O Carlos Fernando Armoa. Bom dia, sou marceneiro, tenho a minha própria marcenaria. Como é que é esse ramo em Portugal? Carlos, é que assim, isso já entra numa outra assada, que chama-se pesquisa de mercado, certo? E a doutora não pode responder muito sobre isso, porque não é uma área dela. Mas o que pode ser feito? Como você vai mandar um e-mail, a gente pode te responder nesse quesito, tá bem? Gente, vocês estão livres para fazer perguntas. Nós vamos encerrar por aqui, porque aqui nós já estamos... Que horas nós estamos já? Que horas são agora? 12:04. Aí no Brasil ainda 10 horas da manhã, não é? E o dia aqui já está quase já entrando para tarde. Então nós temos que dar uma corrida, porque temos muitas coisas. Fique ligado no nosso vídeo, porque nós vamos falar com a nossa contadora e você vai ter também uma live com a nossa contadora sobre justamente essas questões. Abrir a empresa, tal, como desenvolver. O David também é outro investidor nosso também, que tem também questão dele para ser resolvida. Então, gente, nós agradecemos muito a audiência que vocês nos prestam, essa credibilidade, nós queremos honrar muito essa credibilidade. Então, tudo que vocês estiverem aqui no canal, se nós observarmos que teve alguma coisa que foi fora da lei, vamos dizer assim, nós vamos estar corrigindo e fazendo algumas erratas. A N. Carolina, estou me formando em Direito no Brasil, quero ir para Portugal, fazer uma pós e mestrado. Quais são os trâmites? De novo, é mais uma coisa assim que ela vai poder dar uma palhinha, mas é muito complicado para a gente explicar por aqui, beleza? Como é que ela vai fazer um trâmite, um pós-mestrado, doutorado? O que ela tem que fazer? Inscrever-se numa universidade portuguesa. Há várias universidades em Portugal com faculdades de Direito que têm até protocolos com o Estado brasileiro para facilitar a formação de brasileiros cá em Portugal. Eu própria, quando estive a fazer o meu mestrado, tive vários colegas brasileiros que vieram só cá para fazer o mestrado e voltar. A ideia não era ficar cá em Portugal. Nessa universidade em específico tem até um núcleo de estudantes brasileiros, mesmo para ajudar nessa situação. Mas fazendo uma pesquisa simples na internet, encontram várias universidades e podem contactar diretamente com esses institutos,
com esses núcleos de estudantes brasileiros que ajudam no trâmite de tudo aquilo que seja necessário, inclusive saber valores de propinas, o que é necessário para fazer inscrição, a altura das inscrições. Detalhe, propina. propina? Propina no Brasil é crime, como chama assim? Ok, não é cá. Não é o mesmo. Propina é mensalidade, tá? Deixa eu dizer, propina é mensalidade. No Brasil, propina é tipo... Luvas também é algo que você paga sobre licença de um imóvel que você está a adquirir. Ou seja, eu vou comprar um comércio, eu pago as luvas pelo direito de uso daquele estabelecimento. É crime! Pronto, resume, é crime. Luva é crime. Pronto. Propina não é. Propina é uma mensalidade que se paga, é um valor que se paga para se poder estar a estudar numa universidade. Lembrei, no Brasil é corrupção. Olha, cara, já estou tão tempo aqui que eu esqueci disso. Propina não tem nada a ver com corrupção em Portugal. No Brasil é corrupção. É assim, é o que você paga mensalmente por um benefício indevido. Então, propina não é isto. Não, propina em Portugal não é isso. Propina em Portugal é um valor que se paga à universidade para podermos estudar nessa universidade. Seja a universidade, seja qualquer lugar, não é? Pode ser pago semanalmente, não é semanal, era mensalmente, ou trimestralmente, ou anual, conforme a pessoa quiser. Mas não tem nada de ilegalidade. Visto de estudante, como é que é isso? Ela pega um visto, então, ela fez a matrícula, vai no consulado, pega um visto de estudante, como é que é? É isso mesmo. Pronto, chega lá, carimba, pronto. Não tem mais do que complicar. É fazer a inscrição. É por isso que nós contratamos ela. Ela não complica. Ela não complica, ela explica exatamente o que precisa ser feito. Pronto? Gente, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos encerrando aqui mais uma vez um agradecimento à Linda. Fique no canal Partiu Portugal, você é muito bem informado.